Olá, pessoal! Se vocês não me conhecem, eu sou a Tamires Begotti, eu sou psicóloga e esse canal aqui eu dedico toda a minha paixão por filmes e séries, né? Filmes mais nerds, geek, onde eu trago um olhar da psicologia juntamente também com os personagens, uma análise breve aí dos filmes e personagens. Então fica aqui para você ouvir hoje um pouquinho sobre desafios da vida no Senhor dos Anéis. Escolhi esse tema, que é um tema que dá para falar muitos vídeos, que é Senhor dos Anéis, porque a gente vai ter uma série derivada que vai estrear esse ano, né, O Poder do Anel. Então eu tô trazendo um pouquinho de uma análise breve para vocês sobre o nosso olhar da psicologia, da saúde mental e toda a história ali do Senhor dos Anéis. É claro que eu vou trazer só uma breve narração, né, trazendo alguns personagens específicos, principalmente o nosso Frodo, né, que foi aí o principal ali da nossa trilogia, e até mesmo algumas coisas que outras teorias falam, né? Então, trazer uma análise até trazendo o ponto da jornada do herói, onde a gente tem ali o Frodo, né? Não sei se vocês já ouviram falar em jornada do herói, mas é bem interessante, então vou procurar bastante coisa aqui na internet. Mas a jornada do herói é uma introdução que lá Jung trouxe lá nos estudos dele, quando ele olha para o tarô, olha para as lâminas do tarô, ele faz um estudo dos arquétipos. E o que são arquétipos? Arquétipos são figuras muito lá do nosso passado, principalmente deuses, né? Então Jung ele foi olhar conceitos lá do passado, de imagens sociais, aonde a gente vai se conectando com essas imagens, né? Então as figuras dos arquétipos traz um pouquinho dessa ideia pra gente, de um arquétipo, por exemplo, de uma mulher, uma deusa guerreira, né? Que é aquela mulher que trabalha no dia de hoje, um arquétipo de uma mulher do amor, que é focada no relacionamento. Então figuras arquétipas, né? É muito interessante da gente olhar dentro desses filmes medievais históricos, porque a gente consegue perceber algumas coisas ali. É claro que a gente está fazendo uma análise de um filme medieval, histórico, enfim. Então ali tem outras figuras ali que a gente não vai conseguir trazer sempre no arquétipo, mas a gente consegue ter um olhar para a nossa vida. Eu acho que o principal ponto, quando a gente gosta muito de uma história, por exemplo, Senhor dos Anéis é uma história preferida para mim, além de outras, é a gente entender o que essa história se conecta com a gente. Por que eu gosto tanto dessa história? O que ela diz para mim quando eu assisto essa história? Um personagem específico, um outro. Então, o Frodo, por mais que a gente vai trazer uma ideia dessa narrativa do herói do Frodo, nunca foi meu personagem lá muito preferido. Porque eu sempre achei aquela energia que faltava, diferente do Sam, do amigo dele. Precisava sempre ter esse empurrão a mais. Diferente do Hobbit, né, do tio dele, do livro do tio dele, onde a gente já tem um outro contexto ali, né, um personagem muito mais engajado. Mas o que seria a jornada do herói que Jung trouxe lá desde a época do tarô, quando ele olhou todas aquelas lâminas? A gente tem a figura do mago, a gente tem a figura do louco, tem a figura do papa, tem a figura do rei, da papisa, enfim, várias figuras que representam a nossa jornada na vida. E aí eu trago alguns arquétipos para vocês se conectarem também. A gente tem um olhar do arquétipo da mulher anciã, né? Aquela coisa da lua, que a gente tem a mulher jovem, a mulher madura, a mulher anciã. A gente tem a árvore da vida, que traz essa ideia da raiz, do tronco aqui, né, de toda a parte da árvore, e aqui das folhas. Então também traz essa ideia do nosso nascimento, a nossa maturidade, o nosso florescimento, o nosso amadurecimento, nossos frutos, nossos aprendizados. E a jornada do herói também traz esse olhar, né? Uma pessoa que começa ali, recebe um chamado até o fim, né, de toda a história. Só que nessa trajetória vai ter muitos obstáculos, desafios, né, para essa pessoa persistir. Então ali no Senhor dos Anéis a gente tem esse olhar, primeiro um objeto simbólico ali, né? A gente tem um anel, que é um objeto simbólico para representar o poder, representar tantas pessoas que queriam estar em busca desse anel, a destruição desse poder. E aí a gente tem um rapaz que até então não fazia muito contexto ali para toda a história, mas era um rapaz que tinha que ser o responsável para fazer toda essa trajetória até conseguir eliminar esse anel. E aí a gente tem toda a história que percorre por trás, as dificuldades que ele teve também para conseguir chegar até o final. E aí eu trago alguns pontos importantes para nossa vida também. Amigos, grupo social. Como é importante para nossa vida a gente ter grupo social, a gente ter um amigo para contar
E ali a gente tem, né, a amizade do Sam, que é muito valiosa para o Frodo, né? Sem ele não teria chegado ali possivelmente até o fim com persistência. Ele conseguiu chegar porque tinha uma pessoa que o apoiava. E às vezes na nossa vida a gente começa a se retirar, que foi o que acontece com Gollum ali, quando ele fica totalmente tomado com o poder do anel, secado por aquilo, e o que acontece? Ele se afasta da população praticamente, se afasta de todo mundo, para viver numa caverna, e praticamente toda a personalidade dele do que ele era antes acaba não sendo mais. Então ele acaba se isolando, e a gente acaba se isolando também na nossa vida. A gente acaba se isolando de amigos, de família, quando a gente está com algum problema. A gente não conta, né? Olha como é importante a gente ter o nosso olhar para a saúde mental, falar, né? Eu tô com essa dificuldade. E o Frodo ali tinha esse apoio dos amigos ao redor, não só do Sam, mas do grupo dos amigos, do condado também. Nós temos ali a figura do Gandalf, que é tão importante para ele ser o grande conselheiro, que também faz parte da jornada do herói, da gente ter o conselho. Ali até a figura do Papa também, que traz também esse arquétipo de um conselheiro, de uma pessoa mais velha que está ali nos ajudando. E às vezes não é nem uma pessoa externa, né? A gente às vezes fica achando que é alguém de fora, às vezes é o nosso próprio conhecimento, a nosso amadurecimento, que a gente tem de conhecimento dentro da gente também. E às vezes a gente também se anula, a gente também esquece de recorrer a isso, né? Acabando entrando aí numa bolha aí de pensamentos mais pessimistas e basicamente tendo alguns problemas aí também de doenças emocionais, como a própria depressão, uma ansiedade. Outra coisa que eu acho importante no filme é que ele também é muito motivacional, essa coisa do foco e direcionamento, que eu falo tanto, como isso é importante, a gente ter foco, né? A gente vai ter muito obstáculo na vida, mas a gente tem os aprendizados, tudo aquilo que ele aprendeu ali também, quantas pessoas ele não conheceu, lugares, né? Se conectou e as pessoas se conectaram com a causa, com ele, para protegê-lo. E na nossa vida também é importante a gente ter esse movimento, não ficar parado, né? Esperando que as coisas aconteçam. A gente precisa ir atrás, a gente precisa ter essa coragem, né? Como o Frodo aí foi muito corajoso de trazer, né, esse anel por toda essa jornada. Então a coragem ela é muito importante para a nossa vida também. E ter foco, meta. A meta dele era basicamente destruir aquele anel. Mas e pra você? Qual que é a tua meta? Será que você está indo atrás da sua meta? Será que você não está desistindo aí antes por qualquer obstáculo? Então ter esse olhar também é importante para nossa vida, porque às vezes vai aparecer uma procrastinação ali, um desânimo ali, que vai fazer com que a gente não corra mais atrás dos nossos sonhos. Eu acho que Senhor dos Anéis, o que eu mais gosto, toda a fantasia que está por trás do livro e também do filme, eu gosto muito desse olhar, de ter objetivo, ter valores, né? As pessoas ali tinham objetivos, elas buscavam algo, lutavam por algo. Isso na Terra-média, não só Terra-média medieval, mas guerras ali antigas, vikings também, que eu gosto bastante, eles sempre lutavam por um objetivo. E não importa se esse objetivo era uma terra que eles queriam conquistar, se era um trono, se era um posto, mas eles tinham objetivos muito claros e eles realmente acreditavam naquilo, eles tinham uma fé naquilo. E às vezes falta um pouquinho na nossa vida também. Já parou para pensar se não falta um pouco de fé em você mesmo? Esse auto-olhar, de você acreditar no teu potencial. Às vezes a gente vai olhar pra gente e outras pessoas vão dizer que a gente não é capaz, que a gente é muito fraco, que a gente não vai conseguir, mas a gente consegue, né? Frodo conseguiu, lógico que teve esse apoio dos amigos que foi muito importante, por isso que eu falo, né? Se você sente que está desanimado, não consegue colocar valor em você, se conecte com pessoas que são amigas de verdade, pessoas que vão te ajudar, não só pessoas que vão te colocar para baixo. Acho que esse é um olhar bem importante. E é isso, né? Deixo rapidinho esse olhar para vocês, esse resuminho meu sobre uma análise principal de desafios da nossa vida que a gente sempre vai ter para poder enfrentar e também como a gente tem que se conectar com as coisas ao nosso redor para a gente vencer esse desafio de uma maneira mais fácil. Para que tentar ir pela maneira difícil se a gente pode pela maneira mais fácil? O que você achou? Quer comentar? Coloca aqui embaixo. Não esquece de seguir aqui o canal. E comentem se vocês querem mais vídeos aí sobre o Senhor dos Anéis, sobre algum personagem específico. A gente vai ter série nova também, então vai ter bastante coisa pra falar. Comentem aqui. É isso, até o próximo vídeo.